Boa noite. Oi, Carlinha. Oi, Lu. Manda aí a solicitação. Foi aí a solicitação? Não aceitou ainda? Agora sim. Oi, boa noite. Ué, cadê o da Luciana? Não apareceu ainda? A lua aqui para mim ainda não apareceu. Oxe. Agora apareceu aqui no outro celular, ó. Oh, meu Deus. Quem tá na live tá conseguindo ver a Lu? Essa é a mais importante. Eu não tô vendo a Lu. Nem eu. Mas eu tô vendo pelo celular que tá aqui do lado, que nem aquele dia que eu tive que pôr pra poder enxergar vocês, ó. Eu Uhum. acredito que o pessoal tá vendo também. Ah, ela tá vendo a gente. Ah, e o pessoal também deve estar vendo, porque se eu tô vendo aqui, o pessoal tá vendo. Então fechou. Coisas de Vai Instagram. assim de novo. O importante é que tudo grava, tudo fica gravado às 3. O mais importante é essa loucura. É. E aí, meninas, boa noite para todo mundo. Boa noite, todos sejam bem-vindos. Boa noite, Lu. Boa noite, Carlinha. Sejam bem-vindas. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. É que eu tive que trocar. Eu queria. Estou ouvindo vocês pelo telefone, mas eu acho que meus fones não estão funcionando. Peraí. Eita. Problemas técnicos. Ah, mas é sempre assim, né? Tá me ouvindo? Quando você vai fazer um negocinho, tudo dá Sim. errado. Tá Tô ouvindo? ouvindo. Tá, agora eu ouvi aqui fica melhor. Daí não dá eco. Isso. Bom, pronto aí? Se organizaram? Sim. Então, bora lá, Lu. Tá na tua mão. Tu começa hoje. Ah, então, boa noite a todos, o pessoal que está entrando. Hoje nós vamos falar sobre a ferida do abandono. E só antes de entrar nessa ferida, eu recebi algumas perguntas que eu coloquei em uma caixinha ontem, a Carla também partilhou. E só de acordo com as perguntas que eu recebi, sobre. Só que recapitular o que nós já falamos e algumas coisas que acho que também não foram ditas e que são importantes, né? Que quanto à ativação e ao despertar das feridas, elas podem ser causadas tanto pelos pais biológicos ou pelos pais adotivos, né? Todos que desempenharam um importante papel durante os primeiros 7 anos de vida da criança, né? Isso vem até da psicologia, né? Que dizem que os 7 anos, né, ali são os principais, a principal idade da criança formar sua personalidade, né? E então, numa família reconstituída, todos aqueles que desempenham o papel de progenitor têm uma influência sobre a criança. Geralmente, o progenitor biológico ativa as feridas mais profundas, mas é muito frequente que um novo progenitor não faça mais do que continuar a ativá-las, né? Então, assim, como todos nós, né, como nós fazemos no nosso plano reencarnatório, todas as pessoas que nós vamos passar, inclusive as nossas famílias adotivas, né? Então, é aquilo, a gente vai sempre atrair pessoas que vão continuar ativando as feridas enquanto a gente não curar. Estou aqui com a minha colinha para não me perder. Bom, também há uma pergunta muito comum, né? Que as pessoas ficam se fazendo a pergunta assim: quando é que eu ativei a ferida? Fui abandonada pelo meu pai, enfim, a minha mãe não me queria e tal. Às vezes é uma coisa tão inconsciente e nem tem, a Alice Bourbon mesmo diz, né? Não tem nem necessidade da gente saber quem e quando, né, as feridas foram ativadas. Basta que a gente consiga admitir que elas existem, né? Então, à medida que a gente se torna mais consciente das nossas feridas, as memórias também elas vão voltando, né? Inclusive, como a gente vai acessar, então, aquilo que deu o gatilho na nossa ferida, ou nas nossas feridas, né?
Bom, é muito importante também a gente relembrar que as feridas emocionais, elas atingem diretamente os nossos relacionamentos interpessoais, inclusive os amorosos. E hoje nós vamos falar da ferida do abandono, que eu pessoalmente, né, considero das 5 feridas a mais dramática, assim, porque são pessoas que conseguem se manter em relacionamentos tóxicos por muito tempo sem conseguir sair pela falta, né, de não conseguirem ficar sozinhas, né? Porque o maior medo da ferida de quem sofre dessa ferida do abandono é o medo da solidão. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar antes de entrar na ferida. Bom, recapitulando ainda só um pouquinho, as pessoas têm. Eu recomendo que as pessoas que não viram a primeira live, né, voltem, porque é muito importante, não tem como falar de tudo, né, em todas, mas vejam, né, desde o primeiro, até porque nós temos praticamente pelo menos 4 feridas, né, ativadas, e então é importante que vejam todas as lives, né. Então, as pessoas, como eu falei, né, tem várias feridas, mas nem todas elas têm o mesmo grau de sofrimento. A gente vai identificar isso de acordo com as máscaras, né, quando a gente veste, enfim, do nosso corpo, como eu falei na outra vez. E, mais uma vez, aqui eu vou reforçar a diferença entre a rejeição e o abandono, porque é uma confusão muito que se faz, né? Então, as pessoas às vezes dizem que são abandonadas e, na verdade, elas estão sendo rejeitadas. Então, a rejeição, ela repele, né? Tem a ver com o não posso, quando o progenitor não pode estar com a criança, né? Ainda que inconsciente. O abandono é quando o progenitor deixa, se afasta temporariamente ou definitivamente. Tem a ver com o não quero, quando ele não quer estar com a criança. Situa-se a ferida do abandono situa-se mais ao nível do ter ou fazer do que no nível do ser, que tem a ver com a rejeição. Então, a pessoa né, que sofre com a ferida, ela não tem o apoio dos outros, né? Ela não tem o amor dos pais, enquanto que quem sofre da ferida da rejeição, ela não se sente suficiente, ela não é suficiente para os outros, né? Então, entrando mais na ferida do abandono, como eu já falei, né? Abandonar alguém é deixá-lo, afastá-lo, largá-lo, não querer tratar dele, né? O despertar da ferida é entre 1 ano e 3 anos de idade. E exemplos, né, da ativação da ferida quando a criança pequena, ela pode se sentir abandonada se a sua mãe está ocupada com um bebê novo na família, porque ela vai acreditar que nunca mais vai ter a mãe como antes. Se os pais vão trabalhar e não tem tempo para ela, os dois pais, né, o pai e a mãe saem de casa, ou enfim, ou só o pai ou só a mãe, né, fica muito tempo fora de casa, não tem tempo para ela. Se, por exemplo, a criança precisa ficar sozinha no hospital. Eu estou ouvindo uma interferência, eu não sei se vocês estão ouvindo também. Tem alguma. Não ouvi. Parece um ruído. Mas... eu acho que é música, né? De vez em quando vem e para. Eu acho que é isso. Enfim, então, se a criança precisa ficar sozinha no hospital, como ela não entende o que acontece, né? A pessoa está internada e precisa ficar, e os pais não podem ficar juntos, então ela acha que foi abandonada para sempre. E isso também se agrava se ela comete alguma, por exemplo, se ela sabe que ela não se comportou bem, e aí acontece alguma coisa dessa que ela tem que ficar sozinha, enfim, ela tem que ficar na casa dos avós, ela acha que isso é uma punição por ela não ter se comportado bem, ela se sente abandonada, né? Na vida adulta também ela pode ser reativada com a morte do progenitor do sexo oposto. E muitas das pessoas que sofrem da ferida do abandono passaram por uma falta de comunicação com o progenitor do sexo oposto quando eram jovens, né? Achavam que esse progenitor era muito fechado e que então elas se convenciam que não eram importantes para ele, né? Então, a ferida, ela é vivida com o progenitor do sexo oposto, e foi uma pergunta, né, que me fizeram, estava conversando até com uma pessoa, e ela disse, eu acho que eu rejeitei, né, uma mulher, eu acho que eu rejeitei, eu acho que, no caso da ferida da rejeição, eu acho que eu rejeitei o meu filho, né, do sexo masculino.
E aí, isso pode acontecer? Pode acontecer. A mãe, né, como a gente viu na outra live, a rejeição ela se dá com o progenitor do mesmo sexo, ou seja, né, eu mulher vou viver a ferida com a minha mãe. Porém, se o filho, se tem um filho, se a pessoa tem um filho homem, né, se a mulher tem um filho homem e ela no ventre ela rejeita aquela criança, não necessariamente ela vai ativar aquela ferida, né? Porque a rejeição, como ela é vivida no sexo oposto, ela pode até ser que ela também faça isso, mas vai ter que acontecer também com o progenitor do sexo oposto, né? A rejeição. Portanto, nada mais é do que a mãe também está a serviço da ferida, mas ela vai sempre ocorrer com o sexo oposto. E não quer dizer que a pessoa não vá sentir a ferida ali que a criança não vai ativar, às vezes, a ferida ali no ventre, mas já vai, talvez, depois vir com ela, né, na sua vida, com uma ferida, vamos dizer assim, mais agravada, porque ela vai viver mesmo com o progenitor do sexo oposto. Não sei se isso ficou claro. Então, é comum que também quem sofre do abandono sofra de rejeição, pois na opinião da pessoa, ela acha que o progenitor do sexo oposto deveria ter evitado que fosse, o progenitor do mesmo sexo, na verdade, né, deveria ter evitado que fosse rejeitada pelo progenitor, desculpa, é o contrário, o progenitor do sexo oposto, no caso, né, que estava a viver a ferida do abandono, ela poderia ter evitado que ela vivesse a ferida da rejeição com o progenitor do mesmo sexo. Então, ali ela já se sente abandonada, né? Como é que, né, no caso né? Eu também tenho a ferida do abandono. Eu tenho a ferida da rejeição e foi com a minha mãe. Então, né, entre 1 e 3 anos de idade, eu vejo, né, na minha visão, na minha percepção, isso pode nem ter acontecido conscientemente. Meu pai se negou a ver que a minha mãe tinha me rejeitado no ventre. E aí eu me viro contra ele, né? Então, por isso que isso também é uma ativação da ferida do abandono. E às vezes nem é, né? Os que sofrem o abandono, eles não se sentem alimentados afetivamente, né? A falta do alimento físico também pode ocasionar a ferida. Às vezes tem problemas mesmo de alimentação em casa e tal, então isso pode também ocasionar, ou mesmo o leite materno, enfim, também pode ocasionar a ferida, ativar a ferida, né? Bom, quem tem a ferida do abandono vai então vestir a máscara do dependente. Acredita que não consegue atingir nada sozinho e que precisa sempre da ajuda da outra pessoa. Por quê? Porque a criança, que ela tem a máscara dependente, né, a ferida do abandono, ela vai sempre pedir o apoio, ela vai estar sempre pedindo ajuda do outro, o apoio do outro para se sentir amado, né? Então, ela vai estar sempre dependendo do outro, ela toca muito nas pessoas, ela se escora muito nas coisas, como se tivesse que estar sempre, mesmo dependendo da ajuda, né, das pessoas, né? Uma criança também vai ter muitas doenças, às vezes pode vir a ter doenças incuráveis, é uma criança fraca, enfim. O corpo, que eu tenho aqui também, né? Vou mostrar aqui como eu fiz da outra vez. Deixa eu ver. Outra vez assim, né? Então, o corpo tem a falta de tônus muscular, né? Parece que não consegue manter o corpo ereto, parece que precisa de ajuda sempre, corpo longo, magro e que se curva, pernas fracas, impressão dos braços muito compridos e que ficam pendurados ao lado do corpo, parece que não sabe muito bem o que faz com os braços, né, quando está em pé, principalmente se está sendo observado. Enfim, né, o corpo exprime aquilo que a gente é por dentro. Né? Preferem também roupas largas e compridas, têm olhos grandes e tristes, querem atrair o outro pelo olhar. Tô com uma coisinha na minha garganta. Eu acho que é do chimarrão. Peraí, deixa eu terminar o chimarrão. E a gente não deixa água na cuia. Enfim,
a intensidade da ferida, então, como a gente já falou na rejeição, é que vai determinar o tamanho da máscara. Quanto mais características físicas a pessoa vai ter, né, dessas que eu citei, mais dependente ela vai ser. E a diferença entre o escapista, que é da ferida da rejeição, né, e do dependente, a forma física, é que o escapista, ele é magro e pequeno, mas tem um porte normal. Já o dependente da ferida, né, que é a ferida do abandono, tem uma postura abatida. Ele vai ser magro, provavelmente, mas assim, a principal diferença é que é o tônus muscular. Não tem tônus muscular, não tem sustentação, né? Então tá sempre mesmo assim, caído. Muitas pessoas, a Lisa fala muito, né, que muitas pessoas recorrem a cirurgias plásticas para modificar o corpo, né? E o que seria importante é se elas soubessem que, na verdade, o corpo traduz as feridas emocionais e que ela mesma já viu que muitas pessoas mudarem o seu corpo à medida que vão curando as suas feridas. Então, por exemplo, no caso da ferida do abandono, vai sempre faltar ali alguma coisa no corpo da pessoa, enfim, né, alguma parte do corpo flácida. Às vezes, por exemplo, né, não é que todo mundo que tenha, né, o peito pequeno, por exemplo, as mulheres vai ter a ferida do abandono. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal, estamos em Mercúrio retrógrado, mas não é isso que eu quero dizer, estou dando apenas um exemplo. Então, se a mulher, né, sente tem um peito flácido, enfim, e coloca silicone, às vezes, na verdade, ela tem a ferida do abandono e ela podia, se ela conseguisse curar a ferida, talvez isso fosse revertido, né, segundo a Lise Bourbon. Às vezes também as pessoas fazem musculação exagerada, homens, né, e não tem, né, são muito fracos, não conseguem desenvolver o músculo, aí tomam outras coisas, hormônios, enfim, e na verdade sofre mesmo da ferida do abandono. Bom, talvez das 5 feridas é a que mais tem a propensão a ser vítima, se tornar vítima de tudo e de todos, né? A grande probabilidade de que um ou os 2 progenitores também sofram da mesma ferida. Então, essa pessoa ela vai ser vítima, ela vai sempre ser considerada vítima. Os outros é que são o problema, né? Dramatizam tudo, criam todo tipo de dificuldades na vida, problemas de saúde para chamar atenção, como eu já falei, tentam atrair a atenção de todos o tempo todo para se sentir importante, que é uma forma de receberem amor. Não vê que cria problemas, né? São situações normais para essa pessoa. Evita, assim, então, criando problemas, né? Evita que seja abandonado, né? Que daí fica emaranhado ali nos problemas em que cria. Por exemplo, também se num casal, né, onde, por exemplo, a mulher tem a ferida do abandono e aí o homem demora para chegar em casa, né? Então ela liga, ela vai ligar, ela já está visualizando o pior, né? Que vai ser abandonada, enfim, que ele está com outra e às vezes nem é isso. Então já dramatiza muito, né? Também gostam de desempenhar o papel de salvador. Por vezes são salvadores dos irmãos, querendo ser o progenitor dos irmãos, né? Ou tentam salvar alguém que amam de alguma dificuldade, né? Também são meios de receber a atenção. Então, quando faz muitas coisas por outra pessoa, pretende o quê? Ser elogiado, né? Mais uma vez, sentir-se importante, né? Receber a atenção. Acarreta muitas dores nas costas, porque coloca, né, como quer tentar salvar os outros, coloca responsabilidades que não são suas. São pessoas que têm constantes altos e baixos emocionais, têm uma instabilidade emocional tremenda. Cada dia são aquelas pessoas, né, que a gente conversa que, hoje eu tô muito bem, hoje, nossa, eu já tô péssima, não quero sair da cama. Eu identifico às vezes isso muito em mim também, né, como eu também tenho a ferida do abandono. Bom, o maior medo, eu já falei, é o da solidão, né? Então, por isso, agarra-se muito aos outros, né? Faz tudo para captar a atenção dos outros. São pessoas, como eu já falei, que se colocam em relações tóxicas. São aquelas pessoas que vivem muitos anos de violência doméstica. Aquelas pessoas assim, que apanham, né? Mulheres, assim, que mesmo que a gente vê ali, que estão num sofrimento muito grande. Mas são pessoas que preferem estar ali do que perderem. É muito, assim, inconsciente. Elas preferem, entre aspas,
Mas tá com alguém do seu lado do que ficarem sozinha, ainda que a pessoa seja tóxica. Porque, né, eles não conseguem finalizar. Tem muito problema em finalizar relações, muito problema de deixar de ir embora, que ficam pensando, né, o que eu vou fazer sozinho, o que vai ser de mim, eu não sou capaz de viver sozinho, né? E aí, então, fecha os olhos para esses problemas conjugais. Bom, então a forma de ajuda que mais necessita é o apoio dos outros, como eu já falei, né? Então, estão sempre pedindo a opinião das pessoas, a aprovação dos outros na tomada das decisões, ainda que nem sigam os outros, mas é só assim, parece que precisam sempre que o outro diga alguma coisa, né? Precisam sempre de alguma atenção, né? Também às vezes são muito vistas como indecisas, porque estão sempre a perguntar a opinião dos outros, não costumam fazer coisas sozinhas, né? Colocam muito expectativas nos outros, né? O que os outros podem fazer para ajudar essa pessoa, né? Para ajudá-lo. E não é nem tanto ajuda física mesmo, é mesmo assim um apoio, é aquela necessidade de se sentir amado e ajudado. Parece muitas vezes preguiçoso, justamente, né? Porque como não gosto de fazer as coisas sozinho, então não gosto de dedicar as coisas muito sozinho, como atividades físicas, são aquelas pessoas que precisam ir treinar sempre com alguém, ou vão fazer uma caminhada, sempre tem que estar junto com alguém. Sempre está à espera também de uma recompensa em forma de afeto. Então, a pessoa já faz alguma coisa pelo outro, esperando que o outro vai fazer algo por ela. Quando recebe o afeto também, deseja que dure para sempre, né? Então, quando termina alguma coisa, é aquelas pessoas que dizem assim, ai, que pena que acabou. Como, né, o fim é vivido de algo assim, é vivido como algo dramático, né? Eles vivem aquilo como um abandono, ai, por que foi embora, enfim. Usam muitas vezes a expressão não suporto, porque isso tem a ver também, inconscientemente também. Gostam muito, né, de ter atenção, mas também quando tem demais, não suportam muita atenção, já que não sabem lidar com isso. Então tem esse paradoxo também, como existe na ferida da rejeição. Às vezes, tem uma voz infantil e fazem muitas perguntas, principalmente as mulheres, né, quando pedem ajuda. Tem dificuldade em aceitar uma recusa, tem sempre uma tendência para insistir, né, quando pedem alguma coisa para uma pessoa. Podem, inclusive, se utilizarem de chantagem, manipulação para conseguir o que querem. Já falei, né, pedem muitas vezes conselhos por causa da sua insegurança, mas não dão ouvidos. Dificuldade com a palavra deixar, né, como eu falei para eles, deixar é sinônimo de abandonar, porque essa palavra deixar desperta na pessoa que tem a crise do abandono muitas emoções ruins. Né? Então, ela também acha que não é suficientemente importante para merecer a atenção do outro. Tem dificuldade, como eu já falei, né, em deixar uma situação no lugar, enfim. A emoção mais intensa de quem sofre com a ferida do abandono é a tristeza. E muitas vezes não sabe nem explicar de onde é que vem. Por vezes, fica horas chorando, trancado num quarto ou num banheiro, enfim, são aquelas pessoas que têm ali uma certa melancolia, né? Muito quando crianças também. E isso, na verdade, nem tem consciência, mas elas estão mesmo a sentir pena delas mesmas. Então, ai meu Deus, né? Coitadinha de mim, enfim, aquela coisa assim. Então chegam a viver aquilo mesmo como uma tristeza muito profunda, né? E às vezes pode até beirar a depressão, assim como também é no caso da rejeição. Então procura a presença dos outros, né? E também pode ir para o outro extremo, né? Quando vê que não vai conseguir também aí não é nem abandona, vai embora, né? Não está tendo a atenção. Pode ter pensamentos suicidas quando tem crises, porém é muito difícil que vá colocar em prática. É mais fácil falar que vai se suicidar, né? Do que realmente vai fazer. E se pôr em prática, provavelmente vai falhar, porque na verdade isso é uma tentativa inconsciente de chamar a atenção das outras pessoas, né? Só mesmo o suicídio, como diz a Liz, só vai acontecer mesmo se for se vê mesmo que já não está adiantando, né, chamar a atenção e tiver uma crise muito profunda, aí sim pode ser que coloque em prática o suicídio, né?
Então, também tem medo de todas as formas de autoridade das pessoas, né, que têm algum cargo de autoridade, vamos dizer assim, porque acham que essas pessoas são frias e indiferentes. Então, assim, também são calorosos com as outras pessoas, né? Utilizam muitas vezes a palavra ausente ou só, quando falam da infância, principalmente, né? Vão dizer que eram deixados sozinhos, enfim. Anseia ter sempre alguém por perto, então, e à medida que envelhece, fica também angustiado cada vez mais com a ideia de ficar só, né? Então, são aquelas pessoas que mesmo depois até de enfim, já com mais idade, estão viúvos ou, enfim, se divorciam, né? Pessoas, elas estão sempre à procura de alguém, né? De todas as formas possíveis, elas precisam estar sempre com alguém, ainda que esse alguém não... Enfim, é uma necessidade de atenção muito grande, né? Então, o grau de ansiedade, então, revela o sentimento de urgência, né? Porque a pessoa ela se sente isolada. E por trás também acaba, inconscientemente, ela também se isola. Ela não sabe que ela faz isso, na verdade, como uma defesa. Vai, mais uma vez, é um paradoxo. Porque quando ela começa a se sentir muito amada, quando a relação começa a ficar séria, ela deixa, ela vai embora. Né? Então, é muito casos assim de homens, né? Isso a gente vê muito em homens. Quando tá ali, né, já a mulher colocando uma pressão para casar, o homem sai fora, não aguenta, né? Tem a ferida do abandono ali muito forte. A pessoa tem medo de receber amor, né? Tem medo das emoções, né? Então elas boicotam a sua felicidade. E agora aqui fazendo um parênteses, né? Quem tá em dinâmica de chama gêmea, da dinâmica do corredor perseguidor, porque essas são as feridas mais características dessa dinâmica, o divino masculino tem essa ferida muito forte, mas o divino feminino também ativa ela durante o relacionamento, principalmente no início da dinâmica. Depois vai mais para a ferida da rejeição. E o divino masculino tem essa ferida muito forte, por isso que ele, quando começa a sentir um vínculo ali muito forte, sai fora. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui que eu posso falar. Então, como eu já disse, né, se coloca como vítima, né? Então, acusa sempre os outros de terem abandonado, acusa os outros dos seus problemas, das suas doenças, acusa Deus, não percebe que muitas vezes ela é quem abandona os outros ou os projetos pelo caminho, né? Porque sempre a ferida ela vai ser vivida nos dois polos, tanto como a gente já falou na ferida da rejeição, né? Porque as pessoas fazem o mesmo com os outros, né? O que elas não querem que eles façam, né? Então é muito comum por exemplo, a pessoa gosta de ficar sozinha num relacionamento, né? Num relacionamento, por exemplo. Gosta de ficar sozinho, calado, lendo um livro e tal, mas aí quando o cônjuge está fazendo o mesmo, não gosta, né? Porque se sente abandonado. Então, tem muito isso, assim. Todas as pessoas, todas as crianças, né, no caso, assim, né? Que têm essa ferida, elas se agarram muito ao pai, ao progenitor do sexo oposto, no caso, né? A menina ela vai na infância muito se agarrar ao pai e o menino à mãe. Né? Então tem isso. Assim, a gente também vê que essas pessoas também elas têm um desejo de serem famosas. E a gente pode ver também a Lizzie fala muito também nisso de políticos. Né? Então, quando a gente vê um político que tem muito essa coisa assim de desejo de fama, provavelmente tem essa ferida muito forte. Né? Todos nós temos, mas vai do grau dela. Nessas características a gente vai ver se a pessoa tem um grau maior ou menor. Né? Também a Lizzie fala que essas pessoas elas se fundem facilmente ao outro, porque elas entram nas emoções do outro e no sofrimento das outras pessoas. Né? Então, elas se utilizam do problema dos outros para atrair a atenção. E aquelas pessoas que vão, por exemplo, sei lá, uma pessoa está passando por um problema e a pessoa vai lá e diz, ai, coitadinha, ai, eu não tenho tanta pena de ti e tal. Né? Ela se utiliza do outro também dá atenção para ela, né? E vê ela como, enfim, a pessoa acha que ela é responsável pela felicidade ou infelicidade do outro também. Então, é isso que a gente já falou, esse desejo de fusão pode gerar o agorafobia, que a gente também falou na live passada, né? E as mulheres são mais propensas a terem, a sentirem isso, né, do que os homens, a agorafobia, né, que é o medo do presente, assim, daquelas coisas que estão acontecendo no agora.
E muitos homens escondem esse medo através do álcool, né? Então, essas pessoas, elas têm muita propensão ao pânico, têm um medo doentio de espaços livres e públicos, né? Quem tem o agorafobia, que não é todo mundo que tem a ferida do abandono vai ter, né, vai gerar o agorafobia. Mas quem tem uma ferida do abandono bem forte pode gerar isso, e aí vai ter são aquelas pessoas que têm pânico, medo de morrer, medo da loucura. Elas julgam-se incapazes de enfrentar mudanças, dificuldade de aceitar a morte dos outros também. Quando a mãe tem essa ferida muito forte, né, quando a mãe é dependente, ela depende muito do amor dos seus filhos. Então, ela faz de tudo para que os filhos saibam que ela os ama e que pensa muito neles. Então, é aquela mãe mesmo que está sempre ali sufocando os filhos, né? A mãe não é nem a mãe coruja, é mesmo a mãe assim que fica ali sempre muito perto, né? Muito, enfim, de sufocar mesmo. Essas pessoas também elas podem dizer que elas gostam muito de serem independentes, né? Por exemplo, né? Dizem que não quero ter filha, não quero ter relacionamento, mas na verdade elas querem, né? Elas só estão escondendo, né? A ferida delas de uma forma. O ego está fazendo esse trabalho para elas, né? Porque, por exemplo, o homem, quando ele diz que ele não quer ter filhos, é porque ele não quer dividir a atenção dos filhos com a mulher. E a mulher, quando diz que não quer ter filhos, né, e sofre da ferida, é porque ela não quer se sentir sufocada. Então, né, mas enfim, né, coisas que podem acontecer porque tem a ferida. Então, a gente tenta o tempo todo mascarar a ferida, né? Também são pessoas que se utilizam muitas vezes do sexo para prender o outro. Então, talvez são os que mais gostem de sexo, né, das 5 feridas, assim. Sobretudo as mulheres, né? Então, se a pessoa se queixa de sexo, porque provavelmente a pessoa diz, não, né, sei lá, meu parceiro, minha parceira não gosta tanto, enfim, queria mais e tal, é porque tem a ferida do abandono bem forte. Quanto à alimentação, né? É o típico magro de ruim, né? Podem comer muito sem engordar, que nunca estão satisfeitos, né? E não engordam mesmo. Tem uma tendência em ter bulimia, né? Porque comem muito, porque, né, como nunca estão satisfeitos, enfim, depois se dão conta e pode ocorrer a bulimia, né? A palavra devorar está muito presente no vocabulário sobre alimentação, prefere alimentos moles, gosta muito de pão, porque o pão é o símbolo da terra-mãe, né? Já falei, acho que não, né? Não gostam de comer sozinhas, comem lentamente, não deixam nada no prato, né? Isso tudo de forma inconsciente, né? Não deixam, veja bem, não deixam, porque a palavra deixar tem um problema muito grande para essas pessoas. E agora falando só um pouquinho das doenças, né? Eu já falei que são crianças frequentemente doentes, fracas, né? Que têm asma, né? Porque, como diz a Lise, no plano metafísico, a asma indica que a pessoa consome mais do que deveria e só devolve com grande dificuldade. Né? Tem problemas nos brônquios, nos pâncreas, nas glândulas suprarrenais, né? Que são os componentes do sistema digestivos que são frágeis, porque acreditam que não estão devidamente alimentados, né? Tem problemas, miopia, né? Medo, a questão de ver longe, é o medo do futuro, né? Coisa do pânico também. Histeria, depressão, doenças raras e incuráveis, né? Porque se a pessoa desenvolve uma doença rara ou incurável, ela vai ter sempre alguém ali para dar atenção para ela, né? Inconscientemente, obviamente. Pessoas que têm muita enxaqueca também podem ter essa ferida muito forte, né? Porque a enxaqueca é o bloqueio do eu sou, né? De ser ela mesma. Também com a ferida da rejeição é normal querer mal ao progenitor, né? Neste caso, então, do sexo oposto, que é o quem está a serviço maior da ferida, né? E das pessoas, então, do mesmo sexo do progenitor, bem como a gente já tinha falado da mesma situação da rejeição, né? Então, as relações amorosas de pessoas de sexo, né, as relações heterossexuais, então, são bem difíceis. Eu acho que essa é a ferida que tem mais problemas em relacionamento. E
assim como a ferida da rejeição, o progenitor viveu essa ferida, né? Provavelmente os dois, até o pai e a mãe, viveram essa ferida, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu já não tenha falado, me repetir muito, que eu ainda não tenha falado, aliás. Acho que é isso, né? A principal causa de uma ferida, né? Como a gente já sabe, e isso vale para todas, é a incapacidade de perdoar, né? Quanto mais forte também a ferida, mais abandonada a pessoa é a ela própria, né? Isso é muito importante, assim como lá da rejeição. A gente tem que ver que a gente faz tudo pra gente mesmo, né? Então, abandona a si própria, abandona as pessoas, abandona projetos, né? Enfim, eu tenho aqui umas outras anotações, mas isso é de uma. Posso falar depois, mais para o fim, até para não ficar muito longo, porque é de uma pergunta que me fizeram que eu posso falar depois. Me caiu uma coisa aqui. E aí eu passo para vocês, para não me estender muito. Van, você quer falar alguma coisa? Não, na verdade, eu vou fazer só a meditação, né? Tá. Então, fica à vontade, Carlos. Então, eu vou falar um pouquinho dos florais. A Lu já trouxe bastante situações que podem ser trabalhadas com os florais. Então, a partir do momento que a gente tem uma ferida do abandono, aliás, qualquer ferida emocional, quem está aqui há mais tempo já sabe que a gente já começa trabalhando trauma. Então, trauma, a questão do perdão, que a Lu veio falando também agora no final, né? Então, a gente sempre precisa aprender a perdoar. E isso a gente consegue trabalhar com floral. E quais outras questões que a gente vai poder trabalhar? Então, também estou com a minha colinha aqui, então vou dar uma coladinha aqui, rapidinho. Quando a gente fala que a pessoa usa a máscara do dependente, então ela busca aprovação e segurança dos outros, né? Eu consigo pensar em 3 linhas diferentes. A Lu falou assim, é aquela pessoa muitas vezes que é pegajosa, né? Tudo o que vai falar, ela encosta em você, sabe? Aquela pessoa que gosta de tocar no outro, né? Ela meio que chama a atenção, ela quer essa atenção, ser o centro da atenção. Ela tem até desenvolve doenças para chamar atenção, muitas vezes acaba sendo até hipocondríaca, né? Então a gente consegue trabalhar isso com um floral. Existe um floral bem específico para isso, que vem trazendo força e confiança para essa pessoa, para que ela entenda que ela não precisa da aprovação do outro, ela não precisa da segurança dos outros, que ela é dona dela mesma. Quando a gente fala também, quando a pessoa busca aprovação, fazendo assim, eu faço por você, mas eu espero algo em troca, né? Então eu dou, mas o que eu vou receber em troca, né? É um certo tipo de egoísmo até, né? A gente fala que é o floral da mãe. Sabe aquela mãe que cuida dos filhos, né? E quando os filhos crescem, fala assim, esse menino foi tão ingrato comigo, eu fiz tudo por ele, olha só, ele não faz nada por mim. Fala que é o floral da mãe. Então, se você é mãe, não se sinta ofendida, mas às vezes acontece. Com esse floral, a gente vem trabalhar a questão de dar sem esperar nada em troca. Não criar expectativa. A gente tem que fazer porque faz parte da gente, né? Doar amor, né? Fazer pelo outro, mas sem esperar em troca. Quando a gente também busca aprovação até demais do outro, a gente quer agradar, não sabe falar um não, né? Para tomar uma decisão, a gente pergunta para o outro, enfim, aquela pessoa que não consegue tomar decisões sozinhas, não confia no próprio julgamento, a gente vem trabalhando com o floral a confiança em si mesmo e estabelecer limites. A gente tem que aprender a falar não. Essas são as pessoas que vivem os relacionamentos tóxicos que a Lu falou, né? Porque não conseguem pôr limites. Então, aí é necessário entrar com esse floral. Quando a pessoa ela acaba se isolando, né? Ela, para não sofrer, né, com abandono, né? Ela tem medo daquele abandono acontecer novamente, então ela acaba se isolando. Existe um floral para esse tipo de pessoa, né? Então a pessoa se isola, ela não consegue ter um envolvimento emocional com outras pessoas. Então, a Lu falou, né, que o cara vai casar, né, sente que vai rolar aquela pressão para casar, ele pula fora, né, não consegue ter um envolvimento emocional. Isso também acontece com mulheres, né. Então, a gente vem trabalhando assim, a gente mantém a independência da pessoa, mas a gente consegue trabalhar a confiança dessa pessoa, não só em si mesma, mas em confiar no outro também, em se abrir para o outro e conseguir se envolver emocionalmente.
E, claro, como a gente fala de abandono, a gente fala do medo do abandono, do medo em geral, ou do pânico, né? Existem diversos florais para medo, por isso que é importante a gente sempre conversar antes, né, de qualquer fórmula floral, porque cada um vai lidar com uma emoção de forma diferente. Então, tem gente que entra em pânico, tem pânico da agorafobia, né, que ela falou, tem pânico do presente, tem gente que vai ter o medo só do desconhecido, o medo da morte, enfim, cada um vai reagir de uma forma. Então, a gente tem aí diversos florais para medo, são pelo menos uns 3 aí que dá para citar facilmente para trabalhar coragem e força, né? Vem aí trabalhando a questão de ser o herói da sua própria história. Quando a pessoa ela se sente assim, não sou digno de amor, de cuidado ou de pertencimento. Eu também imagino 3 florais que podem ser bem bacanas. Um vem trabalhando a autoconfiança e a autoestima. O outro que também serve até para quem se isola, mas assim, ele sente que não tem pertencimento, acaba se isolando e não se sente merecedor, né, de amor. Então, para quem não se sente merecedor de amor, a gente vem trabalhando de acreditar que eu mereço ser feliz, eu mereço ser amado, eu mereço ser cuidado. E isso ajuda também a pessoa a se envolver melhor com outras pessoas, num grupo social. E também, eu pensei num floral um pouco fora, assim, disso, mas que eu acho que a pessoa acaba desacreditando um pouco na vida em si, tipo, não só por se sentir vítima, né? Mas, para mim é isso, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, trabalhar muito essa fé na vida, em acreditar na vida, nas pessoas, né? A Lu também falou de tristeza, não tinha anotado nada para tristeza, mas existem aí 2 florais bem bacanas para tristeza, mas como ela falou, é um caso que a pessoa sente uma tristeza que vem do nada. Então, não existe um floral específico para trabalhar isso e vem trazendo alegria e motivação novamente para a vida dessa pessoa. Então, para o abandono, tem uma série de florais que dá para pensar. Por isso que é importante a gente sempre conversar e entender como cada um está lidando com a sua ferida. É isso. Até para Volta a complementar bola. o que você falou, da questão do floral, antigamente, até para quem já assistiu as nossas lives antigas, a gente dava umas dicas de florais, mas por que que não é válido, né? É deixar isso também muito claro. Aliás, eu tenho que falar com você, né? Eu esqueço toda vez. Porque quando a gente vai fazer uma fórmula floral, que nem a Carla falou, o cara tem a ferida do abandono, mas assim, o abandono, ele pode vir também uma pessoa que ela tem muita tristeza, mas ela também pode ter muita raiva. E a outra pessoa pode ter muita tristeza e não sentir esse excesso de raiva, por exemplo. Então são 2 casos diferentes. Nesse caso, eu não posso recomendar o mesmo floral. É que nem se você estivesse tomando rescue. Você vai tomar um negócio só para tapar um buraco, você não vai resolver o problema. Então, não adianta dar dica de floral do nome, porque você precisa montar uma fórmula específica para sua necessidade, entende? Então, assim, existe, mas qual é o buraco mais fundo em você? Então, por isso que, até para deixar claro por que a gente não está dando nome de floral, porque não faz sentido, né, quando a gente fala em vias de tratamento. Sim, cada um vai ter a sua maneira de lidar, e aí por isso que é importante a conversa, mas dentro de tudo que eu falei aqui, dá para ter uma noção de tudo que pode ser trabalhado, de tudo que a gente pode despertar para ajudar a curar essa ferida. Sim. Sim, assim como no Theta Healing, que a gente faz aqui alguns downloads, assim, é uma coisa geral, né? A gente vai atingir pontos que provavelmente vai ter em comum, mas não é a totalidade de quem vai trabalhar determinadas feridas, entendeu? Então, só para vocês saberem que aqui é tipo assim, existe o coletivo, que é o conhecimento e um bálsamo, e existe o individual, que é focar naquilo que você realmente precisa. Exatamente. Lucila falou Se que quiser falar, pergunta, né? Você tinha pergunta ainda para falar, não tinha? Não sei se vocês já podem falar, assim, porque eu Não, posso falar no porque final, depois na hora vem a das perguntas. meditação. Não, eu acho que é melhor deixar a meditação para fechar, porque daí o pessoal já tá de boa, tranquilo, o relaxadinho. pessoal já vai deitar, vai dormir. Também não tá tão assim relaxado. Não é bem assim. A pessoa tem que comer ainda. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa que disse assim, eu não anotei a pergunta, mas eu sei o que é. Eu ainda não fiz,
Eu respondi lá já 2, mas ainda falta para responder nos stories. Depois eu posso deixar no Reels, né, no feed, enfim. Sobre, né, como é que faz para curar as feridas, né, se o agressor, a pessoa colocou assim, né, o agressor continua ativando as feridas, né, como é que faz, então, para se livrar das feridas? Mais ou menos seria isso, assim, né. Bom, o que dá para identificar já nessa pergunta, né? A pessoa, ela se coloca no papel de vítima. E não estou aqui para julgar, porque todos nós temos a ferida do abandono, atenção, e todos nós nos colocamos em papéis, né, nos vários papéis, inclusive de vítima. Mas aí é que vem um aspecto muito importante, né? Não é o agressor. A gente tem que entender que a gente veio curar a ferida, né? E os nossos pais estão a serviço, né, das nossas curas, assim como nós estamos a serviço das curas deles, né? Porque eles também têm né, os progenitores também viveram essas feridas. Então, o que dá para pegar daí, né? Primeiro lugar, é bom porque a pessoa já identificou que tem as feridas, ótimo, isso é o primeiro passo, né? Mas o ego tá ali achando que ela não precisa fazer mais nada. Não é assim, né? Porque a nossa percepção dos fatos é a causa do nosso sofrimento, né? Nunca é sobre o outro, né? Sempre sobre nós. Então, é a nossa percepção pessoal, desculpa, das atitudes dos nossos pais que ocasionam o sofrimento, né? Que são associados às nossas feridas. Então, os nossos pais nem sempre queriam fazer o que fizeram, né? E então eles estão e é aquilo que a gente falou da outra vez. Também são pessoas que viveram as feridas com os seus pais, né? E também coisas que a gente trabalha muito na constelação. Provavelmente nem tinham nada de conhecimento que a gente tem hoje para tratar. Então, se eu tenho conhecimento, né, para tratar, eu vou me tratar. Eu não posso ficar colocando a culpa no meu pai e minha mãe e tratá-los como agressores, né, ou dos meus irmãos, enfim, como as pessoas às vezes colocam, ou dos outros, né. A gente não é vítima, a gente é corresponsável por tudo que nos acontece. A gente tem que começar a entender isso e, a partir daí, então, se perdoar. Né? Então, se perdoar e perdoar os nossos pais, né? Porque eu acho que é só assim que a gente vai começar mesmo o trabalho da cura. Né? E aí vamos aliar às outras terapias, né? Por isso que estamos aqui entre 3, né? Para falar das várias terapias. Aqui estamos falando de algumas que a gente pode aliar, né? Mas é muito importante a gente ter isso em conta, né? O outro não é agressor, o outro está ao nosso serviço para nos ajudar a curar. Então, é por isso que a gente vem, né? Simplesmente para se curar. Então, o outro é só um espelho, né? Então, é essa questão aí que me fizeram. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem muita coisa a ser dita, mas é mais ou menos isso. Não tô ouvindo. Não me ouviram? Não, acho que ela. Eu ouvi até. Tem muita coisa para ser dita. Sim, não, pois é. Mas não. É que é ruim que a gente não tá vendo a imagem e não sabe se ela. Eu pelo menos não Ai, consigo vocês não estão me vendo. Não. Por isso que eu falei. Eu acho que eu não tô ouvindo mais. Eu acho que eu acho que ficou mudo lá. Desculpa, eu tô vendo você. Sim, não, mas é um assunto que dá para destrinchar longamente, assim, né? Tem muita coisa para ser dita, né? Numa live é pouco tempo. É por isso que a gente, né, recomenda sempre que comprem o livro dela ou ouçam o audiobook que tem no YouTube, né? Porque é muito interessante. É um livro que eu já li 2 vezes. A primeira vez eu li e estou sempre relendo, e agora mesmo para fazer as lives eu fui reler, porque sempre tem coisa que a gente passa, informações importantes, né? Então é um livro mesmo de cabeceira, assim, né? São livros que a gente tem que estar sempre lendo, porque são coisas que a gente o ego da gente, né, quer que a gente não sofra, na verdade, né? E na verdade a gente sofre mais. A verdade é essa, né? Quando a gente está com a máscara, a gente está sofrendo mais do que se a gente tivesse mesmo consciência disso, né? Porque a gente nos colocaria em situações tão tóxicas, né? Eu acho que a ferida do abandono é bem complicada mesmo para
enfim, para os relacionamentos em geral. Todas elas são, mas eu acho que a ferida do abandono é a mais difícil mesmo de se lidar nos relacionamentos. Com certeza. Agora, eu acabei, só para vou avisar, já que não tô enviando. Só que a gente não tá vendo. Ponto final. Carla, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Ou vamos não. para meditaçãozinha? Vamos de Não, meditação. não? Tá. Não? Então, eu trouxe aqui hoje mais alguns downloads, tá? Para poder novamente ser como um bálsamo para vocês, não a cura. Eu acho que o processo curativo precisa realmente de um caminho, um campo individual. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não acredito, não faço, não acredito, não gosto de terapias coletivas, no sentido de, não diferente da terapia de, por exemplo, constelação, que aí já é uma outra visão. Mas como um Theta Healing, por exemplo, coletivo, eu não gosto. Eu acho que como o floral, eu acho que cada uma pessoa tem a sua individualidade. Então, dependendo do tipo de terapia, né, as que eu trabalho, não rola coletivo aqui. Então, só vai rolar aqui, como eu disse, um bálsamo. A solução do seu problema, a gente tem que cavar mais fundo, tá bom? Então, bora lá receber aí uma energia, um amor incondicional e alguns downloads para ajudar você a lidar um pouquinho mais com as suas feridas aí, tá bom? Então, quem puder, fecha os seus olhos. Vai inspirando profundamente, soltando o ar bem devagarzinho. Vai percebendo, sentindo a sua respiração, percebendo como ela está fluindo em seu corpo. Vai se concentrando no ritmo dessa respiração. E agora em sua tela mental, você começa a imaginar que você está caminhando em um lindo jardim florido, com fonte de água, muitas borboletas, num dia bem ensolarado, com uma temperatura bem agradável. E você vai caminhando por esse jardim, sentindo a grama em seus pés. Você verifica nesse jardim que tem muitos bancos para você se sentar. E você pode encontrar um desses bancos onde você se sente muito confortável a se sentar. Caminhe até ele e se coloque sentado neste lugar. Assim que você se senta, você vai começando a perceber uma energia bem intensa do seu lado. Muito forte, uma presença muito gostosa. É o seu anjo de guarda que vem te auxiliar nesse processo, trazendo à sua consciência que você nunca está só. E agora eu quero que você vá percebendo uma luz cor-de-rosa descendo do céu em direção ao topo da sua cabeça. E essa luz, ela começa a adentrar o seu corpo pelo seu chakra da coroa, que fica no topo da sua cabeça. E conforme ela adentra o seu corpo, ela vai preenchendo você de amor. Cada célula, cada órgão, tecido do seu corpo vai recebendo uma energia amorosa. E você vai sendo preenchido e se tornando puro amor. Você pode estender isso além de si mesmo, fazendo com que essa luz vá se expandindo através do seu coração e vai preenchendo o ambiente onde você se encontra, preenchendo o seu bairro, sua cidade, o país, e vai preenchendo todo o planeta com a mais pura energia de amor. E cada ser vivente neste planeta vai recebendo essa energia amorosa neste momento. Você está transbordando essa energia de amor, o mais puro amor. E agora, se assim você desejar, é o momento onde o universo vai trazer à sua consciência alguns sentimentos. E para isso, basta que você diga sim para receber. Cada palavra deve ser colocada dentro do seu coração, em sua célula, em sua totalidade, apenas se permita receber. Eu sei como ser vista. Eu sei que eu posso ser vista. Eu sei qual é a sensação de ser aceita. Eu sei como ser aceita.
Eu sei como ser amado. Eu sei como permitir que me ame. Se você desejar esses downloads, basta dizer sim em sua consciência e receber eles neste momento. E mais uma vez, receba mais alguns downloads para preencher e trazer aí um bálsamo em seu coração, em sua célula. E você sabe qual é a sensação de ser cuidado. Você sabe que é cuidado quando isso se faz necessário. E você sabe qual é a sensação de pertencer. E sabe como se sentir parte do mundo e de qualquer lugar onde você possa estar. Você sabe receber ajuda. E sabe que pode confiar em outras pessoas. Sabe qual é a sensação de independência e de liberdade? E se sente seguro. E sabe o seu valor. Mais uma vez, se você estiver de acordo, basta dizer sim. Mais uma vez, você tem alegria. Você sabe a sensação de ser ouvido. E sabe receber amparo. Você sabe que é amparado pela vida, pelo Criador e pelas pessoas que você ama. Você sabe qual é a sensação de se sentir seguro e protegido. E sabe diferenciar a solidão da solitude. Você sabe se permitir vivenciar novas oportunidades na vida sem se preocupar com o resultado dessas experiências. Você sabe que você é livre, que você é feliz, que você é aceito e é amado. Se estiver de acordo com esses downloads, basta dizer sim. Muito bom. Agora vai inspirando profundamente, soltando o ar bem devagarzinho, sentindo uma sensação de paz, sentindo ainda a presença do seu anjo perto de você. Vai se levantando do seu banco em seu jardim, voltando a caminhar, com a certeza de que você nunca está só. Vai sentindo essa graminha nos seus pés, caminhando, até que você vai se deparando com uma enorme cachoeira, onde suas águas vão vibrando nas cores rosa e verde. Então, entre nessa cachoeira e se banhe nesse momento, recebendo energias curativas e ainda energias de amor. Vai recebendo esse enxágue e deixando ainda essa cachoeira levar aquilo que está em desacordo no seu campo e deixando somente a energia de amor, de cura e de revigor. E devagarzinho vai se retirando da cachoeira, bem revigorado, sentindo a sua respiração agora num ritmo mais lento, mais tranquilo, voltando a atenção total à sua respiração, respirando 3 vezes profundamente. Depois disso, vai abrindo os olhos devagarzinho. Todo mundo bem? Espero que sim. Quero fechar com uma frase aqui do Augusto Cury, que eu achei bem interessante, assim, quando eu estava fazendo os downloads, eu lembrei dessa frase, e aí eu quero só deixar ela aqui para vocês, para fechar a minha parte, tá? Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é suportável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase que incurável. É isso aí, gente. Eu espero que vocês possam ter recebido aí com muito amor esses downloads, tá? E que possam ter sentido aí a presença do anjo de vocês nesse momento, tá bom?
Entrego aí para Nossa, você. essa frase Hã? resumiu tudo. Essa frase foi maravilhosa, resumiu tudo. Muito Maravilhosa bom. mesmo. A gente às vezes acha que eu sei que a gente tem as nossas feridas, mas é muito importante, eu sempre falo isso em todos os momentos, jogos, vídeos que eu faço, é muito importante você aprender o valor da solitude, a gente precisa diferenciar solitude de solidão. Quando você aprende a ser a sua melhor companhia, você pode estar no meio daquele que desperta as suas feridas, mas você ainda é dono de si mesmo. Então, precisa aprender a ficar só. A gente não pode ter esse desespero de achar que a gente está seguro no outro. A gente nasce sozinho e morre. Também, né? Parte para a pátria sozinhos. Então, seria esse aí o conselho meu final. Vocês fiquem à vontade para falar mais alguma coisa. Eu acho que eu Não não. sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta. Pode falar, Carla. Não, é que eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, assim, foi bem, bem completinho. A Wanda encerrou com essa mensagem, achei perfeito. Só se E aí, alguém tiver alguma pergunta. perguntinhas? Quem tiver dúvida sobre o assunto, sobre floral, sobre alguma terapia aí, nossos trabalhos. Lembrando, quem quiser fazer uma consulta, né, uma terapia teta, falar diretamente com a Vanessa. Teta, mesa, fazer Pode o perguntar, não seu... concordo não. Só propaganda aí, Vanessa. Momento E quem quiser pode propaganda. perguntar, gente. É aquela história assim, não tenham medo de perguntar, não é porque você perguntou que você se comprometeu. Às vezes a gente precisa saber, entender, né? E a gente super aberta para ouvir, pode, não pode, quer fazer, não quer. Você é livre para isso, né? O problema é não perguntar. Morrer com a dúvida. Se você perguntar para terceiro, o terceiro não vai saber te dizer. Verdade. Não é verdade? Aí, tipo assim, fica aquela rádio, como a gente brincava, tipo, telefone sem fio, né? Telefone sem fio, é. Porque a gente vai se eu explico para a Carla vai passar para a Lu, ela vai passar o que ela entendeu e não necessariamente o que eu passei, porque a dúvida da Carla, assim, eu vou sanar de uma outra forma, né? Então, enfim. É E assim verdade. vale para todo mundo, né? Constelação da Lu, se ela falar da constelação para mim, eu vou passar uma coisa que eu acho, o que eu entendi. Eu não sou consteladora, então eu não posso falar, eu sei a verdade da constelação. Falar, vai falar com a Lu, porque eu não manjo de constelação. Entende? Floral vai E falar com até a Carla. e até porque cada um também tem a visão dentro da terapia, né? Cada um Verdade. tem mais Exatamente. a sua forma de trabalhar também. Às É, vezes a pessoa não se identifica, né? Então, Sim. eu e acho aí, gente, que perguntas, não tem? Só não tem não dúvida. temos coisa. Às vezes às vezes também não gosta muito de colocar, né? Aqui no chat. Não, se alguém tiver, depois manda no direct qualquer coisa, e aí a gente responde por lá. Quem sabe traz até para uma próxima live, né? Se for uma questão assim que possa. Pode ficar tranquilo também que a gente não expõe, né? Também tem isso. A gente não vai falar que fulano que falou. Não. Pode ficar tranquilo em relação a isso. É importante deixar claro, porque às vezes a pessoa não Garantimos fala o porque fica sigilo. exposto. Aqui é sigilo total. Eu no meio quando eu fiz, quando eu preparei hoje, no meio eu já coloquei várias coisas, né, que eu vi que estavam surgindo e tal, então eu já fui colocando também, né. E só que às vezes, né, escapa alguma coisa, enfim, e as pessoas também precisam A colocar, pessoa né. tem, que Então, nem a Lu tá falando, às vezes a pessoa tem uma ferida diferente da Lu. A Lu falou, eu tenho essa ferida, só que ela sente diferente. Sim. Né? Então, aí a pessoa tem uma dúvida sobre isso, que a Lu pode ser que ela viu ali, viu tudo, todas as possibilidades, mas essa pessoa tem aquele pontinho que não estava ali na mão dela. E aí ela pode trazer clareza para você. Exatamente. Tem que até perguntar. quando a Lizzie fez, né, quando ela escreveu o primeiro livro, né, das 5 feridas, né, a gente vê uma diferença do segundo livro, né, que é o pequenininho, que até caiu aqui, enfim, que é o Curar as 5 Feridas. Ela escreveu o pequeno 14 anos depois que ela escreveu. Então, houve algumas mudanças, né? Então, isso foi em 2014 que ela escreveu o livro pequeno, e esse foi em 2000, né? O mesmo, o originário. Assim. Então, provavelmente hoje também muita coisa ela já, né, já está passando nos workshops dela um pouco diferente. Então,
Até porque as pessoas também vão evoluindo, né? Quanto mais as pessoas vão se curando, mais vão buscando, né? Aquilo que a gente falava lá nas primeiras lives, né? Talvez na segunda, né? Vai jogando isso para a grade planetária, né? E as outras pessoas começam a acessar isso de uma forma mais rápida e mais fácil, vamos dizer assim. Então, né, acaba que a gente vai conseguindo caminhar de uma forma mais tranquila também, né? De uma forma mais. Eu acho que também isso é muito válido, perceber como é que as pessoas também se sentem né, com essas feridas hoje. Às vezes pode ser que muitas pessoas já estejam num trabalho mais aprofundado já da sua consciência há algum tempo, que já conseguem ter mais, por mais que tenha uma ferida do abandono bem enraizada, já consegue ter relacionamentos mais, mais harmoniosos, né? Já não se coloca em relacionamentos tóxicos, né? Também é uma evolução, né, da alma. Enfim, eu acho que é isso, então, né? É isso, ninguém tem perguntas, pode perguntar depois qualquer coisa no direct, então. Certo? Então, da minha parte, eu me despeço, agradeço todo mundo aí pela presença, agradeço as meninas mais uma vez nessa live. Uma boa noite para todo mundo, boa semana. Carlinha é seu, Luciana é seu. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer a Van e a Lu pela presença não, né? Pelo convite e pela companhia. Pela presença. Também. Eu podia estar aqui. Obrigada, meninas. Obrigada também, mais uma vez, Carla, por ter aceitado também estar aqui com a gente, também acrescentando. E vamos que vamos. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Boa semana, Tchau. gente. Tchau.